Magno, a professora deu uma declaração aqui super forte, né? Que a nossa Constituição pode não sobreviver a essa anistia se ela passar, a depender da forma que ela passar. A gente tá num momento, a gente está no escuro com relação a esse assunto, a verdade é essa, porque a gente não tem a gente tem uma minuta de um projeto de lei que o PL apresentou, a gente até discutiu isso aqui a semana passada, talvez de uma forma meio que num blefe, vou jogar lá para cima para tentar alguma coisa aqui, né? A gente tem um Davi Alcolumbre dizendo que, no Senado isso não cola, não vai para frente, o que pode passar aqui é a gente rever a dosimetria desses crimes, né? Mas a gente sabe que essas conversas, elas se dão, às vezes, fora do olhar público e fora de uma discussão com o público, né? Então, nos interesses ali só dos atores envolvidos. Em que você acha que a condenação agora posta e a repercussão ruim do discurso do Tarcísio no domingo, 7 de setembro, o que esses dois novos elementos podem agregar aí nessa discussão da anistia e de que maneira? Você acha que mais constrangem ou mais alimentam o debate pela anistia? Flávia, eu acho que algumas coisas constrangem os políticos, mas elas se enfraquecem à medida que a gente vai chegando mais perto das eleições, caso elas deem voto. Se uma certa atitude, se uma certa abordagem, se um certo voto, pela percepção dos políticos, tem o potencial de trazer voto, ela tende a se fortalecer uma vez que a gente vai se aproximando do período eleitoral. E eu temo, e a gente falava disso aqui antes, que nós seguiremos falando de anistia, porque para muitos políticos, para muitos deputados, por exemplo, esse é um tema que para eles dá voto. E aí há pontos que não são exatamente consideráveis por parte deles. Não se trata de se preservar a constitucionalidade, de se preservar o arcabouço legal de defesa do Estado de Direito. Não se trata de pensar como um voto para uma anistia pode afetar a saúde das nossas instituições. Eles estão pensando se eles ainda serão deputados federais em 2027. Então, eu temo que a gente não consiga mudar de página, que esse julgamento não seja o final dessa história, porque esse tema ainda gera engajamento e, na cabeça dos políticos, engajamento pode gerar votos. Então, eles continuarão a cultivar isso. O caso é um pouco diferente para o Tarcísio. E acho que, pelo menos nesse ponto, a página tem o potencial de ser virada em breve com a consolidação de sua candidatura. Me parece que hoje nós ainda estamos num período de organização desse campo político. E é um campo político que tem muito voto. O Bolsonaro perdeu para o Lula por muito pouco. O bolsonarismo elegeu muitos deputados federais. Jair Bolsonaro teria uma maioria nesse Congresso muito mais tranquila do que Lula tem, ou teria que criar uma maioria nesse Congresso e teria mais facilidade do que Lula teve, porque é um Congresso mais próximo das ideias de Bolsonaro do que de Lula. É um campo que ainda tem muito voto. Então, Tarcísio precisa se consolidar e há uma série de outras posições que precisam ser preenchidas ali. Uma vez que isso passe, que essas posições se consolidem, aí sim eu acho que, pelo menos no ponto do discurso do candidato à presidência, a gente possa virar a página de anistia e Bolsonaro. Mas eu não tenho nenhuma expectativa que isso vá mudar para o discurso político, porque ainda dá muito voto para deputado federal ficar apostando nessa ideia. Eu só faria uma ponderação aí que na gestão Jair Bolsonaro ele conseguiu ali conviver
harmoniosamente, entre algumas aspas, com o Congresso, não por uma afinidade ideológica, mas porque ele liberou geral, né? Peguem aí as emendas, peguem tudo que vocês quiserem, só não votem nenhum impeachment contra mim. Exato. Não acho que seria fácil pro Bolsonaro, porque eu penso que há problemas estruturais na relação entre o Executivo e o Legislativo e que nós precisaremos lidar com ele em algum momento, que é o fortalecimento do Congresso Nacional e o esvaziamento do poder do Executivo. O Jair Bolsonaro teve muito problema com o Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Rodrigo Maia, a gente tinha um histórico de poucas medidas provisórias que caíam, que expiravam e vetos caindo. A gente passou mais de 10 anos sem ter um veto presidencial derrubado. De repente, vários passaram a cair. Medidas provisórias deliberadamente expiravam. Do período da Dilma para cá, um enfraquecimento relativo do Poder Executivo. Então, o problema aconteceria de qualquer forma e essa relação vem sendo difícil, seja um presidente de direita ou de esquerda. Mas o Congresso é mais próximo de Bolsonaro do que de Lula, porque há muitos votos ainda para uma visão mais à direita do que para a de esquerda. E acho que a gente não pode esperar que os deputados não levarão isso em consideração ao ao expressarem a sua visão do que está acontecendo. Os deputados sabem como o brasileiro pensa e vão continuar a buscar esses votos vocais de quem é a favor dessa anistia. Mas, Magno, tem uma coisa que eu queria fazer essa provocação aqui com você, porque, para além do oportunismo eleitoral do debate sobre anistia, nós estamos tratando esse julgamento e o resultado desse julgamento, e eu acho que esse é o enquadramento correto. A gente está tratando isso como algo histórico. A gente está tratando o resultado desse julgamento e a condenação dessas pessoas que tentaram romper com a Constituição de 88 como algo histórico. Então, defender ou não a anistia dessas pessoas passa por uma visão de que país a gente quer ter, certo? Passa por um cálculo eleitoral e passa por discutir que lado você está tomando nessa história. E eu sei que isso pode soar dramático e descolado do cálculo eleitoral que o fulano ali que vai votar anistia ou não vai fazer. Agora, no quadro maior, é disso que a gente está falando. E eu acho que, invariavelmente, essas pessoas, principalmente as grandes envolvidas, o deputado federal ali de pouca expressão nacional, menos, ele não vai carregar na carreira política dele a cobrança pelo lado da história que ele tomou na hora de discutir uma anistia ou não. Agora, um presidenciável vai. Uma pessoa que está falando que quer ser presidente da República vai ser cobrada ali na frente muito além do cálculo eleitoral que ele tiver feito. Olha, chegou na hora de decidir se você estava do lado da Constituição de 88 ou não, você vocalmente esteve contra. Como é que isso vai estar posto no debate? Porque, beleza, vai estar posto no debate eleitoral de 2026, mas vai estar colado nessa pessoa o lado que ela tomou. Não é à toa que ontem o presidente Lula, por exemplo, pode ter sido, pode até ser oportunista do ponto de vista eleitoral, ele dizer que o governo vai entrar para brigar contra a anistia. Agora, também é um posicionamento de que lado estará na história, da mesma forma o Tarcísio. Como é que a gente vai fazer essa separação desse debate? Do que é cálculo eleitoral e do que é o lado da história que essa pessoa está tomando? E também a preocupação com a biografia, né? Porque eu tenho a impressão de que o Lula tem uma preocupação com como a imagem dele vai ficar na história muito maior do que o Tarcísio tem, né? Porque eu acho que esse barco já partiu para a maioria dessas pessoas. Essas pessoas já estão pensando na questão eleitoral, porque
o barco de como a biografia vai estar já partiu. O que eles acham que o Bolsonaro queria dizer depois das eleições, que as Forças Armadas nunca nos abandonaram, tenham fé? Qual é a explicação, para quem se preocupa com a biografia, qual é a explicação do que aconteceu depois do segundo turno das eleições de 2022? Para quem se preocupa com biografia, o lado de Jair Bolsonaro, olha, eu não estou falando do bolsonarismo como um movimento político, de um grupo de ideias, de uma visão de direita do Brasil, de uma visão conservadora, o lado... Tá falando de quem está segurando a mão dele, tá? De quem está segurando a mão de Jair Bolsonaro como um líder político. Esse barco já passou porque as evidências são muito grandes. E acho muito ruim que a gente esteja passando tanto tempo conversando sobre esse julgamento, pensando no como as coisas aconteceram. E é muito importante o como numa ordem democrática, porque a forma como as coisas acontecem é o que preserva a institucionalidade. Mas a gente pensa muito no como, porque se a gente pensasse no o que é muito difícil de ser discutido, é muito difícil de ser debatido. Nós temos os comandantes da Aeronáutica e do Exército dizendo, olha, eu estava com o presidente da República e o comandante da Marinha e os dois toparam. Nós não topamos, mas os dois toparam. Quem, apesar disso, ainda permanece de mãos dadas com Jair Bolsonaro, já abandonou a questão da biografia, já sabe que esse ponto, numa conversa normal, é difícil de ser explicado, mas aí você recorre às massas que votarão em você. Você busca um outro tipo de chancela. E eu acho que essas pessoas não buscam mais a biografia facilmente defensável. Você busca a absolvição pelas urnas, que é um recurso bem utilizado, muito utilizado nas democracias, em busca de redenção. Olha, se muita gente segue votando em mim mesmo assim, é sinal de que eu não estava tão errado, né? Então, as discussões morais ou as discussões da ordem como ela deveria ser, acaba ficando em segundo plano. Porque Jair Bolsonaro, desde sempre, para quem pensa na sua biografia, em que lado você está ou com quem você está, já era muito difícil de estar do lado de Jair Bolsonaro desde sempre, porque Jair Bolsonaro sempre teve opiniões, posicionamentos, votos bem contrários à normalidade da ordem democrática. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário. Ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.